Cat, vamos ter uma sessão em Endor? Eu não. Eu quero ter uma sessão com Deus, estudando a lição. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora a gente vai estudar aqui a lição de domingo. E aí, Luan? Olha, para hoje, Cat, é o seguinte. Quem foi o primeiro rei de Israel aí na cronologia dos reis de Israel? E para eu responder essa pergunta, Luan, eu vou pedir para você ler lá em 1 Samuel 10:6. Pra gente se basear aí na Não, Bíblia. a gente tinha que saber essa resposta de cor, sabia não? Mas tem que se basear na Bíblia, né? Saber de cor a gente até sabe, mas ó... Então tá bom, vamos lá. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, será um novo homem. Exatamente nesse versículo bíblico não está falando o nome da pessoa, tá? Mas aqui no título de Samuel 10, 1 Samuel 10 está aqui, ó, Saul é ungido rei. Então a própria Bíblia já diz aí bem claro, né, que Saul, ele é o primeiro rei ali de Israel. Ungido por quem? Agora você vai ter que responder, hein? Ungido por Deus. E qual foi o profeta? Samuel. Ah, boa! Ai, agora sim, boa. Aí sim, tá vendo, Lucas? Tá ligeira, tá ligeira. É. Adoro fazer perguntas surpresas. Manda aí, qual que é o próximo? Agora, Luan, lê lá pra gente em 1 Samuel 16:14. É o 14, eu coloquei no 10 aqui, ó. Vamos lá. Tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Cat, como assim de ungido? Aqui, 1 Samuel 10, falando que Saul foi ungido. Então, ele de ungido ele se tornou um atormentado. Por que aconteceu tudo isso aí? Quando Saul ele foi ungido por Deus, Deus disse que ele andaria com Saul, né? Ele estaria abençoando ali o reinado de Saul e ele andaria com Saul. Certo. Mas com os acontecimentos que a gente pode ler lá em 1 Samuel, a gente vê que Saul ele meio que saiu ali do caminho, né, com o povo. Então Saul ele se afastou de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, a gente abre portas para que o inimigo se aproxime de nós. Então Saul ele saiu de ungido de uma pessoa ali que estava andando com Deus, ele se afastou de Deus e assim ele começou a ser atormentado, porque ele perdeu a confiança em Deus, certo, né? Que é o que a gente tem que ter ali, a confiança, a fé em Deus. Então ele passou a ficar refém, né, das coisas que estavam acontecendo ali no mundo. Então ele começou a ficar atormentado e aí para as próximas lições, nos próximos dias, a gente vai saber o que aconteceu, né? Que Saul ficou atormentado. O capítulo 28 diz alguma coisa aí, não é? Lê aí pra gente, 1 Samuel 28, 6 e 7, pra gente ver. 6 e 7. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Isso mesmo. Qual foi o resultado do desespero de Saul aí? Como a Bíblia diz pra gente, então, Saul ele ficou desesperado. Então, Saul ele perdeu a confiança em Deus, perdeu a fé. Então, Deus já não falava mais com Saul. Então, o que ele foi fazer? Ele foi buscar resposta naquilo que Deus já havia falado pro povo que não era para eles fazerem. Ele foi procurar uma médium para que ela pudesse dar uma resposta para ele daquilo que ele queria ouvir, né? Porque ele estava angustiado, ele precisava de uma resposta ali no tempo dele. Então, Deus não estava mais falando com Saul, porque ele tinha se afastado de Deus. Então ele foi buscar resposta numa médium, que é justamente o que Deus pede para que a gente não faça. Eita, a gente vai ao longo dos versos, ao longo da semana, estaremos vendo exatamente que Deus não pede para que a gente faça essas práticas. E Saul, ele literalmente saiu do que Deus tinha ordenado. Do propósito, né? de Deus. Tudo começou ali praticamente com a derrota, não, na verdade a vitória de Davi sobre Golias, né? Que depois dali Saul começou a se desviar do percurso, meio a inveja tomou conta e ali uma coisa foi virando uma bola de neve e se tornou do jeito que se tornou, né? Exatamente isso, Luan. Mas, pra gente saber um pouquinho mais aí do que vai acontecer e das próximas lições, então continue acompanhando a gente aqui na lição de segunda-feira, de amanhã, então a gente espera no vídeo de amanhã.